Fala galera, beleza? Aqui é o Alex e nesse vídeo aqui a gente vai seguir falando um pouco mais sobre Linux. Nos vídeos anteriores a gente já falou sobre bastante coisa, agora a gente vai entrar especificamente falando sobre sistema de arquivos no Linux, beleza? A gente normalmente, quando a gente fala em sistema de arquivos no Linux, às vezes é um pouco confuso, né? Isso pra mim também no começo era meio dificultoso de entender onde ficavam os arquivos, qual arquivo estava em qual partição, qual ponto de montagem estava em qual partição ou não. Isso daí no começo para mim era difícil de entender, né? Porque quando a gente migra do Windows para Linux, a gente meio que querendo ou não a gente faz comparações, né? E no Linux tem a ver muito com o sistema de arquivo, ele tem muito a ver com ponto de montagem, né? E em contrapartida no Windows ele tem a ver com uma letra, né? A gente sempre associa com uma letra, e no Linux a gente tem isso como um ponto de montagem. E nessa sequência de vídeo aqui eu vou tentar explicar aqui um pouco sobre o que é isso, como funciona, e um pouco mais de informação, quais são os arquivos e diretórios mais importantes do Linux, o que é um link e assim por diante. Beleza? Preparei um material aqui com algumas características, algumas propriedades aqui. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa aqui, né? No Linux, né, assim como no Unix, tudo é um arquivo. Tudo ou quase tudo, né? Se não for um arquivo, ele é um processo. Poxa, mas como assim, né? Tudo é um arquivo. Por exemplo, quando a gente lista, eu vou abrir um terminal aqui. Por exemplo, se a gente listar aqui no diretório home do usuário, a gente vai ver aqui alguns arquivos e diretórios, né? Então isso para o Linux tudo é um arquivo. Mesmo diretório, quando você tem mais arquivos ou diretórios dentro desse próprio diretório, para o Linux também vai ser um diretório, como se fosse um arquivo que tem outro arquivo dentro. Beleza? Ah, mas poxa, e arquivo de dispositivo? USB, câmera, impressora, mesma coisa. O Linux trata tudo como um arquivo. Beleza? Aqui no próprio terminal eu separei aqui algumas informações que é interessante a gente mostrar. Aqui eu vou colocar no modo de apresentação e vou colocar aqui um terminal para a gente poder mostrar aqui, fazer algumas comparações aqui. Comparações não, né? Só mostrar o que é cada coisa aqui. Quando a gente, por exemplo, que nem aqui, ó, eu mandei um ls aqui, né, que é o comando para listar arquivos e diretório. Se a gente reparar aqui à esquerda, ele sempre vai ter aqui o primeiro caractere aqui, ou ele vai ser um tracinho, ou vai ser eu vou explicando aqui o que é cada item aqui, ó. O tracinho, ele é um arquivo comum, um arquivo de usuário, né? Então isso pode ser um arquivo de texto, um arquivo de imagem, um PDF, um arquivo de planilha eletrônica, alguma coisa assim. Seja lá o arquivo que for, vai ter um tracinho aqui no começo. Por exemplo, esse arquivo aqui, ó, exemplos.desktop aqui, tá vendo? Isso aqui, esse primeiro tracinho aqui, ó, ele representa que é um arquivo comum. Esse D, primeiro caractere aqui como D, ele representa um diretório. Então, se por exemplo, se eu quiser entrar aqui dentro desse diretório downloads, a gente já viu na aula anterior, mas só para mostrar aqui, ó, quando eu dei um tab, ele já reconheceu que é um diretório, e dentro dele tem arquivos também. B, tudo que for B aqui, que começar com B, vai ser um arquivo um arquivo de operação de entrada e saída bit a bit de modo sequencial. E se for um C, é um arquivo de caractere, um dispositivo de caractere também, só que esse na verdade é realizado em blocos de modo aleatório. Beleza? Se for S, é um socket, que é usado para comunicação bidirecional entre dois processos. O pipe, mesma coisa, se começar com o pipe aqui, ele permite a comunicação entre dois processos executados no mesmo sistema operacional. E se for L, se tiver um tracinho aqui na frente, é um L, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse criar aqui um link para algum arquivo aqui, ó, eu vou criar, por exemplo, um link para esse exemplos, né, .desktop, ln-n, digito aqui o nome do arquivo que eu quero. Na real aqui eu vou ter que voltar um diretório antes, porque tá vendo, eu estou no diretório downloads,
só que o exemplos.desktop ele está um diretório acima. Então eu vou voltar aqui e vou mandar aqui um ln-n, o nome do arquivo e o nome do link que você quer, sei lá, vou botar aqui link 1. Aí ele criou o link. Se eu mandar um ls aqui, ó, ele vai mostrar o link por arquivo, tá vendo? Tá vendo? Aqui tá o arquivo que eu criei o link. Se eu quiser criar um link simbólico para ele, eu posso vir aqui, ó, ao invés de ln-n, posso mandar um ln-s aqui, ó. Ele tá falando que já existe, então eu vou apagar esse arquivo link 1 aqui e vou criar um outro link simbólico. Mandar um ls-l só para listar. Aí aqui tá o link, tá vendo? O link, um link 1 para esse arquivo exemplos.desktop. Se a gente olhar aqui à esquerda, a gente vai ver que tem um Lzinho aqui na frente, né? Esse L tem a ver com o link que a gente acabou de falar. Legal? Aproveitando aqui essa tela que a gente está aqui nas permissões, acho que a gente não abordou o tema permissões ainda aqui no Linux, né? Mas acho que a gente já pode aproveitar aqui. No Linux é separado aqui sempre de 3 em 3, tá vendo? Ele representa as permissões aqui no modo octal. Né? Na computação a gente consegue representar, normalmente para o computador é tudo como se fosse uma linguagem que o computador consiga entender. E aí para o computador tudo é 0 e 1, que é o modo binário, né? No modo de representação no modo binário. Só que nas permissões aqui eu consigo no modo octal, que é sempre blocos de 3 em 3 aqui, eu consigo representar essas permissões. Então como que vai ser aqui no Linux? Por exemplo, eu vou até abrir um bloco de notas aqui. Na verdade não é um bloco de notas, né? Um outro programa similar ao bloco de notas aqui no editor de texto Gedit aqui. Só pra gente explicar aqui um pouquinho como que é essa parte de permissões. Isso pra mim também no começo eu tive que estudar um pouquinho a mais. A gente sabe que esse D é um diretório. Eu vou separar aqui só para efeito de entendimento aqui, tá? Mas ali no shell ele não fica separado não, só pra gente entender aqui o que é cada coisa aqui. Então a gente sabe que esse desktop é um diretório, né? Porque tem esse D na frente. E as permissões aqui, elas têm sempre a ver com o seguinte, como ela é representada no modo octal, é sempre assim, ó, 4, 2 e 1, né? Que dá 7. Então vai ficar 4, 2 e 1. Quando esse primeiro bit aqui tá ativado, o valor que a gente tem aqui embaixo é 4. Quando esse segundo valor está ativado, o valor aqui é 2. E quando esse terceiro valor está ativado, esse valor é 1. Então 4 mais 2, 6, mais 1, 7, né? Então a gente pode tanto trabalhar com permissões no Linux, na hora que a gente vai atribuir permissões, tanto por letras, que são esses caracteres aqui que a gente está vendo em cima, quanto por número. O que significa essas letras aqui? Esse primeiro bloco tem a ver com o owner do arquivo, que é o dono. Esse segundo bloco tem a ver com o grupo do arquivo. E esse segundo bloco são os outros, né? Então todo mundo se o cara não for o owner e também não pertencer ao grupo do arquivo, ele está aqui dentro desse grupo outros. Então como que funciona aqui dentro? O dono do arquivo, que é o owner, consegue ler, né? Esse R vem de read em inglês. Ele também consegue escrever, que esse W vem de write em inglês também. E esse X vem de execução. Tudo bem? Então, ó, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Então, isso aqui representa 7, se a gente fosse trabalhar com números. Beleza? E a mesma coisa aqui para o grupo do arquivo, né? Então, a gente sabe que o owner do arquivo é o usuário Alex e o grupo é o grupo Alex. Então, a gente sabe que o owner do arquivo consegue ler, escrever e executar tudo que tiver dentro desse diretório desktop. A gente sabe que o grupo do arquivo, que por coincidência aqui também chama Alex, nesse caso ele só não vai conseguir escrever, mas vai conseguir ler e executar, né? R de read e X de execução. Então esse grupo, o cara vai conseguir ler e executar o arquivo ou diretório, né? E a mesma coisa para o grupo outros. Legal? Então aqui
É assim que funciona essa parte de permissionamento. Beleza? Aqui é o timestamp do diretório, né, que foi a última vez que foi alterado. Por exemplo, se eu quisesse alterar esse arquivo, vamos dar um exemplo, esse arquivo vamos criar um arquivo aqui, vai. Touch arq1. Beleza, criei o arquivo aqui. Se a gente mandar um ls para limpar a tela, e ls-l ele vai mostrar para mim tudo que está dentro deste diretório, o home do meu usuário. Eu criei um arquivo arq1. Eu vou editar esse arquivo só para efeito de entendimento aqui, para a gente poder ver como que funciona uma parte básica de edição de um arquivo no Linux, né? Aqui, por coincidência, eu estou usando o Ubuntu, né, para desktop. Então eu vou conseguir ou editar ele no Shell, aqui no próprio Shell, usando o VI, que é o editor de texto padrão aqui. Ou até mesmo, se eu quiser, eu posso abrir o Gedit, que nem a gente está vendo aqui à esquerda. Que eu posso abrir ele no modo, digamos assim, no modo gráfico, eu consigo abrir ele por aqui. Ou no modo de texto também, que ele vai abrir o prompt aqui para mim. Eu vou abrir aqui o editor de texto do Linux, que é o VI. Esse editor de texto é um editor bem poderoso, muito usado no Linux. Para a gente saber onde ele está, vou mandar aqui um it vi. Vou mandar aqui um it vi e ele vai mostrar para mim aonde que está esse vi, que é o arquivo binário dele, né? Tá dentro de usr bin vi, beleza? Então eu vou chamar o vi e vou colocar aqui arq1, que é o nome do arquivo. A hora que você apertar Enter, ele abre para você o prompt. Como é um arquivo novo, né? Obviamente não tem nada dentro. Para eu trabalhar, para eu inserir algum texto aqui dentro do VI, eu vou vou apertar a tecla I, que ele vai aparecer para mim no modo de inserção, e vou começar a escrever aqui qualquer texto aqui, ó. Posso escrever qualquer texto. Se eu mandar para eu salvar o arquivo, vou apertar o ESC, vou apertar 2 pontos do teclado, WQ e Enter. Beleza? Salvou o arquivo. Agora a gente sabe que a gente tem esse arquivo aqui, né? Agora, se eu quiser, por exemplo, listar as permissões dele, a gente já sabe que ele tem a permissão aqui, ó. A gente sabe que ele é um arquivo comum, né? Porque tem um tracinho aqui no começo. Tem o read write e também não tem, eu não consigo executar esse arquivo, só consigo ler e escrever. O grupo desse arquivo só vai conseguir ler e assim por diante. Por exemplo, se eu quiser alterar a permissão desse cara, eu sei que a gente sabe que esses três primeiros é 4 mais 2, 6, só que como não tem um terceiro aqui é só 6. E esse segundo bloco, como tem só o primeiro bit ativado, vai ser 4. Então, no caso aqui, a permissão vai ser 644. Se eu quisesse mudar essa permissão para, sei lá, 750, por exemplo, eu colocaria chmod, que é o comando para poder... chmod vem de change modify, e a permissão que eu quero e o arquivo. Agora, se eu mandar um ls aqui, ó, ele já mudou lá para mim. Então, ó, 750, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. 4 mais 0, 4, mais 1, 5. E é o terceiro aqui, 0, né? 0 não representa nenhum bit de ativação. Então agora eu consigo abrir esse arquivo aqui, né? Ou seja lá a permissão que você quiser. Eu dei 750 aqui só como um exemplo, mas, por exemplo, se eu quisesse colocar, ao invés de usar número, eu quisesse usar letra, chmod, posso colocar aqui, ao invés de colocar o de owner, eu vou colocar o de usuário, que representa que é o dono do arquivo, e vou tirar a permissão aqui dele de execução, por exemplo. Tá vendo? chmod, o que significa aqui? O usuário, no caso aqui, é o próprio dono do arquivo, né? E esse tracinho aqui é o menos, então estou tirando o poder o atributo de execução dele. Então, se a gente mandar um ls-l aqui, aí eu vou ver que o atributo a permissão de execução dele, do usuário, né, no caso o owner, foi removido aqui. Beleza? Isso aqui serve para parte de permissionamento aqui no Linux. Beleza? Isso é muito interessante, muito usado para administração, principalmente servidores, para quem é administrador de redes e assim vai. Beleza? Agora um outro assunto aqui que eu separei para a gente conversar aqui. Deixa eu voltar aqui.
é sobre particionamento, né? No começo, assim, a gente, pelo menos pra mim, tá, isso era muito difícil disso clarear, assim, pra mim, né? Como que era particionamento no Linux, né? Porque eu sempre trabalhei com Windows, então isso pra mim não era tão claro, né? E aí quando você tem particionamento no Linux, você consegue ter um pouco mais de segurança, né? No caso de desastre, e também robustez. Como assim segurança? Pelo fato de você estar usando várias partições, você consegue separar o que é dado do sistema e o que é dado de usuário. Dado de aplicação, banco de dados, seja lá o que for, entendeu? Então, por esse motivo, você consegue, de repente, não encher o barra, ou em caso de um desastre, um problema de energia, alguma coisa assim, você não vai perder essas informações. Isso é muito importante, porque no passado não existia isso, aí a galera perdia muita coisa, né? Isso mais bem antigo, né? Então por isso é muito importante a gente usar a parte de particionamento no disco. Quando a gente, por exemplo, quando a gente criou a máquina virtual lá, isso foi feito de forma automática pra gente lá, né? Ele dá um layout para você de partição, mas você pode também, se você quiser, você tem a opção de você mesmo lá e fazer particionamento. O que normalmente a galera faz, né? A pessoa faz quando é um servidor que tem muito dado de usuário, normalmente cria um disco separado pro /home, né? Que é a home folder de usuário, que é onde fica um arquivo, diretório do usuário. Isso ajuda também a não sobrecarregar lá o disco de sistema, né? O próprio, se de repente se for um disco pequeno, não sobrecarregar esse disco. Beleza? Separei aqui também algumas características e também layout, né? Normalmente a gente tem dois tipos de partição no Linux, a partição de dados e a partição de swap, né? A partição de swap, ela tem a ver, se a gente fosse comparar com o Windows, no Windows a gente chama de page file, né, que é memória em disco. No Linux a ideia é bem semelhante, só que ao invés de chamar page file é swap. O que é o swap? O swap é um espaço de memória em disco. Só que aí tem um problema, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente instala lá, vou dar um exemplo aqui desse computador meu aqui, que eu tenho 2 GB de memória RAM. Quando o computador ele começa a ter uma sobrecarga, está precisando de recurso de memória, ele começa a pedir mais memória. Se chegou no limite desse tamanho de memória, ele tende aí a sobrecarregar e em alguns momentos de repente até travar o computador. A memória de swap, ela é um espaço reservado em disco para quando o computador tiver esses picos de memória. Vamos supor lá, estou trabalhando lá, de repente comecei a abrir muitas aplicações juntas, e aí a máquina está pedindo mais memória, eu não tenho mais memória para poder entregar, não tenho hardware mais para isso. Aí ele começa a escalar isso para o disco, né, caso você tenha configurado aí um page file na sua máquina. A ideia do page file é justamente isso, é quando você esporadicamente precisa de memória e não tem, ele vem aí nesse momento a te ajudar nesses picos de memória, né? Só que aí a gente tem um problema. O tempo de leitura da memória é bem mais rápido do que o tempo de leitura de uma partição em disco, né? De um espaço reservado no disco. Então, o tempo de leitura de uma partição swap ele é um pouco mais lento que a memória comum, né? Então isso não pode ser, você não pode usar isso aí direto. Isso aí é para casos onde você eventualmente você tenha problema de performance, mas caso tenha esse problema direto, é interessante você adicionar mais memória na sua máquina, né? No seu servidor, no seu desktop, aí seja a máquina que for aí. Tá bom? No Linux, a gente também, a ideia de partição também tem o seguinte, quando você, lá no Windows, quando a gente vai ver as partições de sistema lá, normalmente atribui-se uma letra, né? Então você tem lá, por exemplo, C2 ponto, D2 ponto, C2 pontos e assim vai. No Linux tem a ver com o ponto de montagem, né? Você não tem letras lá atribuídas ao sistema de arquivos, você tem um ponto de montagem. E no Linux também eu consigo abrir arquivos de partições NTFS e até mesmo FAT lá nas minhas opções na hora que eu vou montar os arquivos, o meu file system no Linux também. Beleza? Para a gente poder trabalhar com partição no Linux, a gente usa um programa chamado fdisk, né? Um comandinho do próprio Linux que ele mostra pra gente as partições. Legal, eu vou mostrar aqui no meu,
só pra gente poder, só para poder ilustrar aqui pra vocês como que a gente consegue ver os tipos das partições, assim vai, né? Eu só consigo usar o fdisk como root, né? Então eu vou virar root aqui na máquina. O que eu vou fazer? Eu vou encher a tela aqui para poder ficar melhor a visualização. Mandar um clear aqui. Se eu mandar um fdisk-l, ele vai listar para mim todos os discos que eu tenho físico na máquina. Beleza? Então, ó, eu tenho um disco de 40 GB. Na verdade ele é 40, que está listando 37.3, porque ele pega um pedaço do disco para poder alocar tabela de partições, né? Mas o tamanho do disco mesmo é de 40 GB. Esse disco ele tem uma partição bootável. A gente consegue ver aqui nessa opção aqui que ele tem uma estrelinha aqui, quer dizer que é uma partição que tem um setor de boot, ou seja, tem os arquivos para poder carregar e inicializar o meu sistema aqui. É uma partição do tipo Linux, beleza? E aqui é onde o tamanho que ela começa e o tamanho que ela termina. Basicamente isso. Aí o tamanho e o ID da partição, né? Essa parte dos IDs eu vou deixar pra gente mostrar a hora que a gente for trabalhar com PV, VG e LV no Linux. Isso fica para um vídeo futuro aqui, beleza? Tenho também um outro disco aqui de 500 GB do tipo Linux também. Tá vendo? Tem um outro disco aqui de 160 GB, que é o SDB, perdão, do tipo, olha que engraçado isso aqui, ó, olha que interessante, ele não é do tipo Linux. Esse disco de 160 que eu estou mostrando aqui e esse outro de 250 que está mais embaixo, eles eram discos que eu estava usando numa máquina Windows. Então, isso serve como exemplo desse slide que a gente mostrou aqui anteriormente. Então, assim como o Linux suporta file system, uma infinidade aqui de tipos de file system, né? Ele também suporta file system de máquinas, de sistemas Windows, né? E esse aqui é um exemplo que a gente pode mostrar aqui que eu estou realmente usando. E também eu tenho um último disco aqui, que é esse SDE/dev/SDE, que é um pendrive de 4 GB, que eu estou usando como swap nessa máquina aqui, porque eu tenho só 2 GB de memória. O comando free aqui ele mostra para mim o tanto que eu tenho de memória, né? São 2 GB. E também, adicionalmente, eu adicionei esse pendrive aqui para ser como swap. Então, na hora que essa máquina começar a pedir muito recurso aqui, eventualmente eu posso usar o swap para poder suprir isso temporariamente. Legal? Então, eu tenho 2 GB de memória, mais 6 GB de swap, que é 4 do meu disco USB aqui, meu pendrive, mais 2 que ele criou aqui na hora que a gente for instalar a máquina. Legal? Deixa eu ver se não passou nenhum aqui. Tipo de partições, né, layouts e características. A gente falou que o root, a partição principal é a partição barra, né? Então, por exemplo, quando eu mandar um clear para limpar a tela, se eu mandar, deixa eu mandar um pwd para ver onde eu tô na pasta home do usuário root. Mas, por exemplo, se eu quisesse ir pro barra, se a gente fosse comparar os C2 pontos da máquina, eu vou mandar um cd espaço barra. Agora eu vou mandar um ls-l para ele poder listar para mim onde eu estou. Aliás, os diretórios que tem dentro do barra aqui. Ó. Então todos esses diretórios estão dentro do barra. Né? Tudo que tiver com D é diretório, tudo que for L está link, que nem a gente conversou no slide anterior. Beleza? Uma informação importante aí que eu anotei é que o swap ele é acessível apenas para o próprio sistema e ele fica oculto durante a operação normal. Assim como o diretório /proc, se a gente colocar aqui /proc, esse diretório /proc, ele é um pseudo diretório. Ele, na verdade, ele não existe. Ele só existe enquanto a máquina estiver rodando aqui. A máquina está ligada, eu estou usando o computador, está funcionando normal. Dentro desse diretório, se a gente mandar um ls, fica informações de sistema. Então, por exemplo, se eu quisesse ver, por exemplo, informação de CPU, por exemplo. Tá vendo? Esse arquivinho aqui, CPU-info, ele registra e guarda informação sobre CPU. Então, por exemplo, se eu quisesse ver aqui informações de CPU, ele vai mostrar pra mim aqui, tá vendo? Mandei um cat, CPU-info, que é o nome do arquivo, e aí ele lista tudo informação de hardware pra mim, relacionado à CPU. Se eu quiser, por exemplo, saber informação de swap, por exemplo,
ele lista aqui pra mim também, tá vendo? Eu tenho um arquivo de 2 GB, exatamente um arquivo de 2 GB que está sendo usado por swap, e também tem um outro que é uma partição, que é aquela que a gente acabou de mostrar aqui, que também está sendo usado como swap. Beleza? Então quando eu botar uma, vamos supor que se eu quisesse tirar esse disco e levar para um outro canto, colocar num outro computador, por exemplo, eu vou ver todas as partições que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu quiser mostrar aqui, vamos mostrar no ambiente gráfico para ficar um pouco mais claro. Todas esses diretórios, arquivos aqui, eu vou conseguir ver nesse outro computador, caso eu venha plugar ele no outro computador, mas esse diretório /pro aqui, o swap, não. Beleza? Um dado interessante também sobre o swap é o seguinte: como que eu sei o tanto de swap que eu preciso usar? Normalmente, tá? Isso não é regra, tá? Isso é um padrão que foi estabelecido, mas normalmente a gente usa 1,5 ou até mesmo o dobro do tamanho da memória. Se a gente fosse, por exemplo, pegar nesse caso que eu tenho uma máquina de 2 GB, como que eu soube aqui o tanto que eu ia setar de page file? A máquina tem 2 GB, eu fui e coloquei o dobro, mas eu poderia, por exemplo, de repente colocar 3 GB, por exemplo, que seria um tamanho e meio, né? Mas aí eu tinha esse pendrive aqui que eu não estava utilizando, eu resolvi usar o pendrive todo. Mas isso, por exemplo, isso depende muito, mas isso eu estou usando num desktop aqui na minha casa, não tem nada rodando, não tem nada de importante aqui. Mas, por exemplo, se fosse um banco de dados, por exemplo, um DB2, um Maria, sei lá, seja o banco de dados que for, no SQL, teria que, provavelmente esse tipo de swap ia saltar para um número bem maior que isso aí. Aí, para a gente saber o tamanho do swap que a gente tem que setar aqui, né, o administrador lá do banco de dados, ele vai te informar, ou até mesmo no próprio manual do produto lá do banco de dados que você está instalando. Beleza? Isso tem que ser informado ou visto lá nesse manual que a gente falou. Beleza? Informações, eu anotei aqui também informações sobre o kernel. O kernel fica numa partição separada, porque é um arquivo, um dos mais importantes, ou talvez o mais importante, né, do sistema. Fica na partição /boot. Deixa eu até alterar aqui. Tá errado aqui, eu tenho que... deixa eu voltar aqui. Na verdade não tem esse espacinho entre o barra e o boot. Fica na partição /boot. E essa partição /boot também contém informações da inicialização do sistema, né? Então é uma partição muito importante. Os arquivos de lá não podem ser apagados. Beleza? E aí, no geral, tirando isso, o restante do disco é dividido em partições de dados mesmo. Não tem nada além disso. Beleza? Essa parte do FHS é um negócio muito importante, muito legal de falar também. No passado, quando os desenvolvedores, né, o pessoal que desenvolvia a aplicação para Linux, tinha algumas pessoas que deixavam lá um determinado aplicativo em um determinado diretório, e aí ia lá um outro cara, deixava no outro diretório, e aí isso aí começou a gerar esse tipo de desentendimento. O que foi estabelecido aí, né? Então teve um pessoal que resolveu criar esse padrão, né? Que essa sigla FHS aí, que vem de padrão para sistema de arquivo hierárquico, né? Então, o que isso quer dizer? É um padrão que todas as distribuições Linux eles combinaram que iriam utilizar esse tipo de padrão. Isso no geral, tá? Tem algumas distribuições bem específicas que de repente pode fugir um pouco disso, ou ter diretório adicional, mas isso no geral, entre as distribuições Linux, elas vão ser iguais, beleza? Eu separei aqui alguns diretórios, que são alguns diretórios importantes aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre eles. Por exemplo, ó, esse /etc é um diretório que tem arquivo de configuração do sistema. Por exemplo, se eu mandar aqui um ls aqui, eu vou ver o que tem dentro dele. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, são arquivos de configuração ou até mesmo de diretórios, que dentro do diretório tem outros arquivos de configurações. Por exemplo, esse arquivo aqui, ó, pswd. Se você mandar um cat nele para poder ler esse arquivo,
você vai ver que dentro dele tem algumas informações que são relacionadas a configurações, beleza? Então, por exemplo, dentro desse arquivo eu sei que o nome da conta é Bruno, né, em específico aqui. É uma conta que tem senha. Esse primeiro 1001 tem a ver com o ID. O que esse é o ID? É um número de identificação, User Identifier, né? Cada usuário vai ter um. Esse número nunca vai se repetir entre os usuários. Então, esse usuário aqui, se eu for criar aqui um próximo usuário, ele vai para 1002. Se eu criar um terceiro, vai para 1003 e assim vai. Beleza? A mesma coisa para o GID. O GID é a identificação do grupo. A mesma coisa, à medida que é criado cada grupo, esse número vai incrementando aqui. Aqui é o nome da conta, né, que a gente está utilizando. Eu posso adicionar aqui telefone, se quiser colocar departamento, se quiser colocar mais detalhes aqui, você pode colocar também. Repare que assim, eles estão sempre separados por 2 pontos aqui, tá vendo? Cada informação, 2 pontos, a informação, 2 pontos, a informação, para poder ir separando uma coisa da outra. Beleza? Aí esse campo /home / o nome do usuário, no meu caso aqui /home Bruno, é a home folder do usuário. O que é isso? É onde são salvos os arquivos do usuário. Então, por exemplo, se eu logar com esse usuário aqui e for salvar qualquer arquivo, por padrão, os meus arquivos eles vão ser salvos aqui. Beleza? Por exemplo, se eu quiser criar aqui um usuário, user add Julia, ele criou um usuário Julia, né? Agora, se eu quiser ver, se eu mandar um cat pwd lá no arquivo, ó, repare que ele criou o usuário Julia, na mesma situação, ó, tem uma senha, o próximo, o UID dela é 1002, o GID dela é 1003 e assim vai. Legal? Essa última informação aqui é o bash padrão do usuário, qual que vai ser o shell padrão do usuário, né? A gente já falou que o shell é um interpretador de comandos, que você pode ter vários shells na mesma máquina, e aí aqui ele seta qual é o padrão. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual shell eu estou usando, eu posso mandar um echo cifrão shell, aí aqui ele mostra para mim qual shell que eu estou utilizando. Esse cifrão shell aqui é uma variável de ambiente. Isso a gente vai discutir um pouco mais para frente. Isso vai ser motivo para vai ser assunto para uma outra aula, beleza? Para um outro vídeo. Bom, beleza. A gente sabe que o /etc são arquivos de configurações, o /usr são arquivos de sistema. Por exemplo, se eu quiser listar aqui tudo que tem dentro dele, ó, é um outro diretório chamado bin, outro diretório chamado games, são diretórios de arquivos desse sistema, beleza? O /lib são arquivos de bibliotecas. Tem softwares dentro do computador que às vezes você instalou, que ele precisa de algumas bibliotecas para funcionar. Dentro desse diretório vão ficar essas bibliotecas, beleza? O /bin, se a gente mandar um /bin aqui, são arquivos binários. A gente pode ver são arquivos de sistemas também. Aqui a gente pode encontrar um monte de informação aqui, ó, por exemplo, o comando touch aqui, ó. Se eu quero saber na onde que está o touch, posso mandar um with touch, ele mostra para mim, ó, tá dentro de bin, tá vendo o srbin. O arquivo sbin, ele é quase semelhante ao bin, só que ele é executado somente pelo superusuário, no caso root, né? Então são arquivos de sistemas também, mas que são executados somente pelo próprio usuário root, beleza? O diretório /boot, perdão, eles são, que nem a gente falou, é um diretório que tem informações para poder carregar a máquina, né? Então, o GRUB, informação do GRUB, informação sobre o kernel, informação para poder botar a máquina, vai ficar tudo aqui dentro de /boot. Beleza? O /var. O /var é de arquivos variáveis, né? Se a gente mandar um ls aqui vai ficar arquivo de log de aplicação, informação. Tudo que for referente a mensagem log, que for temporário, vai ficar tudo aqui, dentro do /var. O /tmp, tmp vem de temporário, ficam arquivos temporários também, né? A gente pode ver aqui o ls-l, tudo que for arquivo temporário, vai salvar aqui dentro desse diretório. O /dev
É um diretório onde ficam dispositivos, né? Dev vem de device. Se a gente mandar um ls-l aqui, a gente vai poder ver que são arquivos relacionados a arquivos de dispositivos. Lembra que no começo a gente falou lá o que era cada letrinha aqui do começo? Tá vendo? Isso aqui é um arquivo de caractere. Isso é arquivo de bloco lá. Lembra que a gente mostrou a tabelinha? E assim vai. Tá vendo? Aqui é um diretório, aqui é um diretório. São arquivos de bloco, né? Arquivos de caractere. Beleza? O /mnt é usado para a gente... Normalmente a gente usa ele para poder usar como ponto de montagem para algum outro sistema de arquivos, né? Então, por exemplo, às vezes eu quero montar um determinado sistema de arquivo. Como no Linux está tudo associado a um ponto de montagem, eu posso usar esse diretório como um ponto de montagem para algum sistema de arquivo que eu quero montar. Beleza? O /media, mesma coisa, só que esse diretório, normalmente, quando você pluga lá um USB na máquina, um pendrive, alguma coisa, ele normalmente mostra para você, monta dentro desse diretório aqui. Só mandar um def-h, que aqui eu não tenho nada espetado aqui na máquina, mas se eu tivesse ele estaria aqui para mim. Beleza? O /home. O /home é diretório de usuário, né, que a gente já falou um pouco, alguns minutos atrás aí, é onde são salvos arquivos de usuário, semelhante lá ao Documents and Settings lá no Windows. Beleza? Interessante a gente falar que assim, dentro do /home eles vão ficar tudo que for home folder de usuário comum. Mas, por exemplo, se eu quiser saber qual que é a home do usuário root, é a /root. Se eu colocar aqui /root, ele vai mostrar para mim o diretório home do usuário root. Beleza? Então, o usuário root ele não fica dentro do /home, fica dentro do próprio /root, perdão. E por último, o /proc. Esse diretório /proc é um pseudo diretório, quer dizer que ele não existe, né? A gente já falou um pouquinho atrás. Ele só existe aqui enquanto a máquina está rodando. Legal? Fica informação de sistema, informação de hardware, processamento, processos e assim vai. Tá? Então esse diretório, se eu desligar essa máquina, arrancar esse disco, for colocar num outro computador, eu não vou conseguir ver ele lá. Assim como o swap. Tá bom? Bom, ficou um pouco longo aqui o vídeo, né? Eu espero realmente que tenha ajudado. Se tiver ajudado pelo menos uma pessoa, tá bom. Beleza? Eu agradeço. Até o próximo vídeo, galera. Falou!